muito bom dia para você que nos acompanha todos os sábados aqui pela telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde, a cada sábado, novos temas, novos especialistas e você nos acompanhando pela tela da SIC TV. Então vamos lá a mais um Viver Bem, a mais uma temática e hoje prestem bastante atenção, vamos falar aí da parte estética, do quanto você quer aí se ver feliz, bem com o espelho. Bom, quando se fala em harmonização, muitos ainda pensam apenas no rosto, né? Mas você sabia que é possível aplicar esse conceito no corpo todo? A harmonização corporal combina diferentes técnicas para melhorar o contorno, corrigir as simetrias e estimular a produção de colágeno. Tudo sem a necessidade de cirurgias invasivas. E esse método, gente, ele vem conquistando cada vez mais espaço, justamente por proporcionar resultados naturais e personalizados. Mas como é que funciona? Quem vai nos explicar um pouquinho mais sobre essas e outras questões é a doutora Anne Oreai, que pode chegar aqui conosco, ela que é especialista em estética de alta performance. Tudo bem? E que é muito bem-vinda com a gente. Muito obrigada. Dia, doutora. Bom Tudo dia. bem? Tudo bem. Estética de alta performance. Já que vamos falar da harmonização, e essa é uma especialidade sua, o que significa? Vamos lá. Dentro dos tratamentos, né, a harmonização corporal e a estética de alta performance se diferenciam um pouquinho. A harmonização corporal, ela pode ser utilizada por qualquer paciente que busca se olhar no espelho e se sentir melhor. Já a alta performance é mais direcionada àquele paciente que já tem uma qualidade de vida, já tem um peso adequado, mas quer ali melhorar aquele músculo, deixar mais definido, aquela gordurinha que ficou um pouquinho, então são coisas um pouco diferentes. A harmonização corporal, ela pode ser para todos os pacientes, inclusive para os de sobrepeso, que a gente trabalha em conjunto, e a alta performance já é para aquele paciente que já está numa condição de corpo boa, mas que quer melhorar esses resultados. A harmonização corporal, eu acho que para muitos aí que estão nos assistindo, não conseguem visualizar, entender ali na prática, porque a gente fala bastante da questão da harmonização facial. E a harmonização corporal, como é que funciona? Vamos lá. Harmonizar, né? Você deixar isso de uma forma harmônica, o nome já diz, né? Então, quando a gente fala em harmonização, as pessoas sempre relacionam a preencher. E harmonizar não é necessariamente preencher. Por muitas vezes a gente não tem que aumentar, a gente tem que diminuir. A harmonização corporal, ela visa melhorar essa composição. Então, por exemplo, uma paciente que já perdeu peso, mas que por alguma razão não quer passar por um procedimento cirúrgico que tem ali uma flacidez. Às vezes nem tem gorduras localizadas, mas tem uma flacidez abdominal. A gente utiliza procedimentos para melhora dessa flacidez. Então, a harmonização ela é um conjunto, né, de procedimentos que pode ser para gordura localizada, celulite, hipertrofia muscular, né, estrias, escurecimento de pele. Então, é um conjunto de coisas para melhorar quando o paciente se olhar no espelho, ele se sentir bem. Para deixar mais harmônico, como o próprio nome diz, né? Exatamente. E acho que você pegou num ponto bem de fato forte, que as pessoas elas associam a harmonização somente a preenchedores, Exatamente. Né? E até em alguns casos, muitos pensam que somente há coisas definitivas. E não, né? É ali como se fosse equilibrar o conjunto como um todo e isso não depende somente de preenchedores. Pode ser diversas técnicas, como você mesmo já pontuou, né? Sim, inclusive tecnologias, né? Você falou agora de um assunto bastante polêmico, que são procedimentos definitivos, né? Nós trabalhamos na clínica sempre com o pilar principal a saúde dos nossos pacientes. Então, nós trabalhamos primeiramente equilibrando esse paciente, entendendo as dores desse paciente, o que te incomoda, o que não te deixa feliz quando você se olha no espelho. Porque isso impacta diretamente na qualidade de vida do paciente, né? Então, a gente primeiro faz uma consulta muito detalhada com o paciente para entender o que ele busca, né? E a gente fala sempre que preenchimento, como as pessoas dizem, né, é ajuste fino. Então, e eles não são permanentes, né? A gente só trabalha com materiais biocompatíveis quando precisa de preenchimento. E ele é o ajuste fino. Na parte corporal, inclusive, preenchimento é o que a gente menos utiliza. Até porque os volumes são muito grandes e isso se torna muito caro.
né? Por exemplo, você fazer um preenchimento glúteo, o volume de preenchedores seria muito grande. Então, a gente acaba trabalhando com bioestimuladores e outros tratamentos para hipertrofia muscular, para que melhore a qualidade desse glúteo e o preenchimento é apenas um ajuste fino, como a gente diz. Quais são os principais procedimentos hoje da harmonização corporal, os mais comuns na sua vivência prática? Dentro da clínica, o que a gente mais utiliza na harmonização, tem os pacientes que buscam emagrecimento. Então, a gente utiliza também ativos que ajudam e potencializam esse emagrecimento. Gordura localizada, então essa acho que é uma queixa tanto de homens quanto de mulheres, né? Aquela gordurinha do sutiã, região de culote, gordurinha aqui da cintura da calça, a gente utiliza muito, né? Ativos locais. Tratamento de celulite, que aí é para as mulheres brasileiras, né? Que tem esse corpo com quadril mais largo, então a gente tem muito tratamento de celulite também. E também os tratamentos de foliculite e clareamento, que são mais os tratamentos de pele mesmo. E as tecnologias, né? Nós utilizamos muito ultrassom macro e microfocado para melhorar, inclusive, essa questão de tensão de pele, né? Tratar muito a questão de flacidez. Gostei bastante, Anne, de determinada frase sua relacionada ali aos tratamentos, por exemplo, da harmonização voltados para emagrecimento, para perder peso. Porque você pontuou bem, né, que ali são técnicas, né, tecnologias e produtos que eles vão potencializar, né? Eles vão ser um up, um reforço para tudo que vocês já trabalham lá no início, na anamnese da questão do cuidado integrativo, para que, de fato, esse resultado venha. Porque vocês não estão vendendo também a promessa do milagre. Não. Se eu fizer a harmonização corporal, simplesmente vou emagrecer. Isso são recursos que vêm para ajudar, para dar um resultado mais eficaz, né? E demanda também dessa disponibilidade do paciente em aderir a tudo que vocês recomendam a ele no dia a dia, né? Exatamente. A Dil Sorelli, ela trabalha com o cuidado integrativo aliado à estética. Então, a gente diz sempre que o paciente ele não pode ser tratado como pedaços, né? Então, eu não tenho como tratar um paciente que tem celulite sem tratar o processo inflamatório. Então, todos os nossos tratamentos, eles são baseados num plano de cuidado. Então, nós não iniciamos, por exemplo, eu quero fazer um tratamento de celulite, vem aqui, vamos fazer o procedimento. Não. Todo paciente nosso passa por uma consulta, por uma anamnese muito detalhada, fazemos bioimpedância desses pacientes. Quando é necessário, é solicitada a realização de exames laboratoriais, é feita, então, a suplementação para que esse paciente tenha um ganho no tratamento e não aquele procedimento em si, né? Então, dentro, por exemplo, de um processo de emagrecimento, é feito um plano de cuidado, onde o paciente também tem a responsabilidade dele. Até porque não existe milagre quando se fala de emagrecimento. Nós temos os pilares básicos que o paciente tem uma enorme responsabilidade. Então, nós somos muito francos com os nossos pacientes de que não adianta você vir aqui, gastar com um procedimento e não ter a continuidade do cuidado em casa. Então, o cuidado integrativo, ele cuida de todos esses pilares. Intestino, inflamação, suplementação, questão de saúde mental, sono, tudo isso tem que estar em conjunto para que o paciente tenha um ganho no tratamento com o qual ele está investindo, né? E que a gente sabe que não é só investimento de dinheiro, é investimento de tempo, é uma expectativa que você deposita em cima de um tratamento qualquer que você faça. Então, isso tem que ser muito claro com o paciente. Para quem é indicada a harmonização corporal, você vai saber depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, não saia daí. Harmonização corporal. Do que se trata? Para quem é indicada a harmonização corporal? Hoje estamos recebendo a Anne Oreai, que é especialista em estética de alta performance, que está nos ajudando a entender um pouquinho deste recurso para lapidar, para deixar aí todo mundo mais contente com os resultados, para potencializar aí resultados, aquilo que você já tem buscado. A harmonização corporal pode ser uma saída para associar resultados. Então, para quem é indicada a harmonização corporal, Anne? Na verdade, para todos os pacientes que buscam uma melhora do que encontrar em frente ao espelho, né? O paciente que busca
vestir uma roupa e se sentir melhor, ou aqueles que também procuram performar, né? Então, músculo definido, um corpo sem celulites. Então, para todos os públicos que visam ter uma qualidade de corpo melhor e se sentir melhor consigo mesmo. Se for para a gente tentar fazer uma analogia para um entendimento mais claro de quem está nos assistindo, quem está, de repente, ligando a televisão agora, quais as diferenças entre a harmonização corporal e procedimentos mais invasivos? Por exemplo, ali da lipoaspiração, num comparativo. Qual seria a principal diferença? São mundos totalmente diferentes, né? Quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, envolvem tanto a questão do paciente ter que se ausentar das suas atividades. Colocando em exemplos práticos, nós temos muitas pacientes na clínica que nos buscam, por exemplo, uma paciente que teve filhos, que voltou a trabalhar, os filhos já entraram em idade escolar, mas ela não pode parar ou não quer, algumas pessoas têm medo, de passar por um procedimento cirúrgico, que a gente sabe que envolve todo um processo e que também não pode ser feito sem um preparo. Né? Já o procedimento de harmonizar, que ele requer esse tempo um pouco maior de dedicação do paciente, o paciente sai da clínica, fez o procedimento, ele vai para suas atividades normais. Né? Então, a gente diz que é um procedimento sem downtime, o paciente não tem que sair das suas atividades para poder realizar. E também a questão de segurança. Hoje nós temos um grande número de pacientes que nos procuram porque tem medo de cirurgias, né? A cirurgia, a gente diz que nós temos também pacientes que nos procuram antes de procedimentos cirúrgicos para estarem com peso melhor, para estarem com a saúde mais equilibrada, menos inflamados para passar por um processo cirúrgico. Então, tudo isso tem que ser muito bem visto, mas são mundos completamente diferentes e complementares. Nós temos, inclusive, pacientes que já passaram por procedimentos cirúrgicos e que vão para a clínica para fazer um ajuste fino. Então, por exemplo, fez uma abdominoplastia, ficou um pouquinho de fibrose, nós tratamos a fibrose. Fez uma lipoaspiração, mas ficou um pouquinho ali, por exemplo, na gordurinha do sutiã. Você não vai passar por um outro procedimento de lipoaspiração para isso. Então, a gente faz isso no tratamento da harmonização corporal. Eles são complementares entre si. Inclusive, né, há também aquele, acho que é muito usado nos casos de uma pessoa ali que já busca, já tem um estilo de vida mais saudável, já tem uma prática de atividade física, mas sempre tem uma coisinha mínima que possa me incomodar e esse mínimo não é o suficiente para um procedimento invasivo, a exemplo de uma lipoaspiração, mas que pode ser ali harmonizado, minimizado com a parte estética, né? Exatamente. A estética, ela mudou muito nos últimos anos, né? As tecnologias, por exemplo, como eu falei do ultrassom macro e microfocado, eles vieram, assim, a somar e a mudar a estética. A estética hoje é um mundo completamente diferente do que antes nós tínhamos tratamentos com resultados muito discretos. Hoje, com as tecnologias e os ativos que são utilizados na clínica, nós temos resultados fantásticos, né? Inclusive de hipertrofia muscular de paciente que está performando mesmo, né? De ter abdômenes lindos lá com tratamento de alta performance. A harmonização corporal, ela vai trabalhar somente a parte estética, ela também pode trazer benefícios para a saúde? Com certeza. Por exemplo, pacientes geralmente com muita celulite, são pacientes inflamados. Quando a gente inicia esse processo de consulta do paciente, de realização de exames, inclusive em alguns casos a gente descobre até pacientes diabéticos. Que a gente fala, né, que é um paciente glicado, um paciente inflamado, ele tende a ter muito mais problemas de pele. Então, quando você trata todo esse problema de inflamação do paciente, a qualidade de vida como um todo dele melhora. Sono, intestino, até humor, né? Então, o que nós percebemos e o grande ganho, eu acho, da questão do cuidado integrativo é justamente a melhora da qualidade de vida. A melhora de qualidade de vida dos pacientes, eu acho que é o maior retorno que nós temos na clínica, né? Os pacientes se tornando mais felizes e muito mais confiantes em si. Né? Isso acontece muito nas mulheres em pós-parto, né? Elas geralmente se dedicam tanto à maternidade e que ficam um pouco de lado. Aí quando volta a trabalhar, está se sentindo feia e isso impacta diretamente, inclusive na sua vida profissional. Então, assim, isso impacta em todos eu falo em todas as áreas. Que vai influenciar na saúde mental, que reflete no dia a dia, no cotidiano como tudo, né? Com certeza, né? A gente se olha no espelho e a gente gosta de ver algo que nos agrade. Isso impacta em tudo.
né? E dos homens também. E dos homens também. Os homens têm uma boa procura? Bastante. Hoje nós temos, a maioria do nosso público na clínica é masculino. Engraçado que a gente acha, né, que os homens não se preocupam e quando a gente faz a consulta com o paciente, que a gente passa a entender as dores deles, tem coisas nos homens que a gente não enxerga e que os incomoda. Por exemplo, nós temos pacientes homens que se incomodam com mancha nas mãos. Imagina, a gente nunca ia enxergar isso, né? Então, a gente escuta muito os pacientes porque nem sempre o que a gente vê é o que dói no paciente. Né? E por isso a questão de uma consulta tão detalhada. As pessoas sentem muitas dores que por muitas vezes ninguém enxerga. Então, é nesse momento que a gente entende o que ele busca e tenta ajudá-los da melhor maneira, dentro do cuidado integrativo e da parte estética que conversam muito bem. E os procedimentos minimamente invasivos mais procurados, quais são? Os mais procurados que nós temos na clínica corporais são os tratamentos de gordura localizada, que a gente associa tanto técnicas injetáveis, né, locais, quanto tecnologias como ultrassom, que tem um resultado fantástico, tanto para flacidez quanto para tratamento de celulites. E também os tratamentos glúteos, né? Melhora da qualidade de pele, melhora de volumização, depressão ali, né? Às vezes as mulheres têm aqueles furinhos mais profundos, a gente tem muito tratamento para essa área, né? Que a gente melhora esses furinhos ali do glúteo. Então são os mais procurados. E de homens, a hipertrofia muscular também. E quais áreas do corpo que podem ser tratadas na harmonização corporal? Na verdade, todas. As mais procuradas são região de abdômen, glúteo e coxas, né? Mas todas, inclusive a questão aqui desse músculo dos homens a gente trabalha também, a gordurinha do braço também, as costas, toda a região do corpo pode ser trabalhada com diferentes técnicas, diferentes ativos, né? Porque a gente trabalha sempre com essa questão da segurança, em primeiro lugar do paciente, saúde e segurança são nossos pilares. Então, para cada área são oferecidos e propostos tratamentos diferentes. Muito bem. Existe alguma contraindicação para os procedimentos? Se você está curioso, não saia daí que a gente volta já trazendo este e outros esclarecimentos acerca da harmonização corporal. Pausa rápida, daqui a pouco nós estamos de volta. De volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre harmonização corporal e recebendo a Anne Oreai, que é especialista em estética de alta performance, nos explicando um pouco mais sobre a harmonização, as técnicas, os tratamentos que podem ser associados e contraindicação para os procedimentos. Temos contraindicações, Anne? Na verdade, pacientes para harmonização corporal, né? Pacientes que têm doenças autoimunes, a gente trabalha com toda uma cautela. Pacientes com alergias a alguns dos componentes, né, que nós utilizamos. Pacientes gestantes. Pacientes gestantes, na verdade, a gente fala que gestante só cuida do bebê e, no máximo, uma revitalização facial. Mas para tratamentos corporais, as maiores contraindicações são pacientes em tratamentos de câncer e doenças autoimunes. Em alguns procedimentos, a gente tem um cuidado maior. A partir de que idade é permitido este tipo de tratamento? Olha, nós trabalhamos com o público adulto. Então, na clínica, essa parte da harmonização corporal, pacientes com idade maior de 18 anos apenas. Quanto tempo que o paciente leva para ver resultados da harmonização corporal? Vai depender muito também do tipo de tratamento. Exatamente. Né? Por exemplo, o ultrassom macro e microfocado, que ele é um bioestimulador físico, né, que ele faz pontos de coagulação. Em casos de flacidez, a gente percebe o resultado já na hora do final da sessão. E isso vem ficando melhor até 90 dias. Mas a maioria dos tratamentos a gente consegue ter resultados a partir de 15 dias. Tenho medo de agulha. É possível realizar a harmonização corporal sem procedimentos mais invasivos? Com as tecnologias. Mas olha, eu te garanto uma coisa. Se tem uma coisa que a gente tem fama lá na clínica, é de mão leve. E mesmo os procedimentos que utilizam agulhas, são agulhas muito finas, né? E que a gente tem algumas técnicas lá que o paciente, de fato, não sente, né? A gente tem hoje várias formas de enganar
né, a dor da agulha, então é bem tranquilo. Tanto que os homens fazem, homem geralmente não gosta de agulha, né? Homem, geralmente, para esse tipo de coisa, ele foge um pouco, Foge, mas é bem tranquilo em relação à questão da aplicação dos ativos. E o lineado de dor também é algo que varia muito, né? Então, ele vai ser muito bem conversado com essa pessoa, né? Exatamente, é tudo muito bem alinhado. E quando é um paciente que, de fato, não suporta, a gente entra com esses tratamentos com as tecnologias sem agulha. As tecnologias, quais são que vocês mais utilizam? Olha, os tratamentos injetáveis, que tem as agulhas, né? Nós temos um equipamento, inclusive, que não tem agulhas, né? Que é a nossa caneta pressurizada, que a gente utiliza muito para tratamento de flacidez. Ela consegue fazer com que o ativo penetre na pele sem agulha, com pressão, né? Então, é como eu falo, né? Que a estética, ela avançou de uma forma absurda nos últimos anos. Ultrassom macro e microfocado, nós temos o Eros, que é um equipamento 4D fantástico. Também o microagulhamento eletrônico, a fotobiomodulação, né, que são os lasers de baixa frequência, que tem um poder anti-inflamatório e antioxidante fantástico. Então, nós temos essas tecnologias que a gente trabalha sempre com associação aos injetáveis e, claro, a suplementação nutracêutica, que é fundamental e trabalhada de forma individual para cada paciente. A harmonização corporal, utilizando de recursos de ativos, das tecnologias, pode ser associada também com terapias manuais? A exemplo das massagens, das drenagens. Normalmente, neste combinado, nesse pacote personalizado para obter aquele resultado que eu estou esperando, podem haver casos onde haverá necessidade da terapia manual? Sim. De acordo com o tipo de tratamento, por exemplo, existem tratamentos para hipertrofia que a gente fala, olha, gente, você vai sair daqui e você vai ter que fazer exercícios para essa região. Exercícios de musculação para essa região. Existem tratamentos que a gente tem um ganho absurdo quando o paciente faz drenagem linfática. Então, tudo depende muito do tipo de tratamento. Mas sim, a gente tem um ganho ainda melhor com terapias combinadas. Uma preocupação que a gente tem percebido crescente também, Anny, é com a questão da naturalidade, né? A gente quer ficar bonito, quer tudo ali harmônico, equilibrado, mas também não querer passar aquela imagem de algo exagerado ou algo falso. Existe esse cuidado para trazer a naturalidade junto do resultado dessa harmonização? Com certeza. A clínica, nós temos uma máxima, né, de que o menos é mais. Então, o que nós queremos é deixar o que o paciente tem de melhor evidenciado, né, e corrigir aquilo que o incomoda. Então, inclusive, os grandes congressos de estética mundial têm levado agora isso como tendência, né? Se você vê grandes artistas aí, estão removendo os excessos, inclusive, de preenchedores. A nova onda, o Quiet Beauty, que é a beleza silenciosa. Então, a nossa meta na clínica é as pessoas olharem para você e falarem, nossa, você está bem, não parece ter a idade que tem, você está feliz, você tá... E não saber exatamente o que você fez. Nossa, você está com um corpo mais bonito, você fez lipo? Não, não fiz lipo, entende? Então, tanto os tratamentos corporais quanto faciais, eles visam que a pessoa esteja bem, né? Mas que as pessoas não saibam o que exatamente ela fez. A ideia é exatamente essa. Os resultados, eles são definitivos, demandam de manutenção, como é que funciona? Olha, como nós não trabalhamos com procedimentos cirúrgicos e nós falamos que dentro da área estética, isso é até uma orientação que nós temos e que nós passamos para os nossos pacientes. Muito cuidado com procedimentos definitivos, né? Tirando a questão da cirurgia plástica, que até a cirurgia plástica tem que ser muito bem equilibrada junto com o profissional que faz o que é definitivo ou não, nós precisamos, na verdade, de tratamento e manutenção por parte do paciente e manutenções como tudo que a gente faz, né? Como todos os tratamentos que a gente faz na vida, manutenção ela é necessária. Então, nossos tratamentos eles não são definitivos, mas eles são progressivos. Então, por exemplo, uma paciente que nos busca para um tratamento de celulites, quando nós iniciamos o processo, no final do tratamento ela vai estar com um resultado excelente. Ela só volta a ter um quadro ruim se ela, de fato, não fizer a parte dela e largar a mão de tudo. Mas, geralmente, quando essa paciente volta com a gente um ano depois, olha, eu vim dar uma melhorada. O resultado dela vai se somando e ficando cada vez melhor. Então, eles não são definitivos, mas eles são progressivos, na verdade. Hoje eu quero conhecer resultados, quero entender um pouquinho como é que funciona a harmonização corporal. Como posso chegar até você?
Nós temos o nosso Instagram, que está aqui, acho que na tela, né? E a nossa clínica fica aqui em Porto Velho. Nós trabalhamos sempre com uma consulta inicial do paciente, né? Vocês podem olhar um pouquinho de resultados no nosso Instagram. Confesso que, principalmente pelo fato dos nossos pacientes serem, em sua grande maioria, homens, nós preservamos muito a identidade do paciente e trabalhamos com casos reais. Então, a gente fala que até que a gente peca um pouquinho no nosso Instagram, porque a gente tem resultados, mas a gente fala muito de técnicas, né? Muito de segurança e muito do que nós fazemos. Mas é só chamar a gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode chamar que a nossa equipe entra em contato, que a gente fala até diretamente com os nossos pacientes, para que eles entendam o que é o processo de fato. Muito bom poder conversar com você. Obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigada, foi um prazer também. Espero que você de casa também tenha gostado da temática, tá? Então separe um tempinho aí na sua agenda, no seu dia, na sua semana, agende um horário, né? Vá lá, faça uma consulta personalizada para entender um pouquinho sobre para que elas entendam um pouco sobre a sua expectativa clínica e também o que você pode fazer para se sentir ainda melhor, para viver bem. A gente encerra por aqui. Espero que você de casa tenha gostado do nosso tema. Sábado que vem estamos de volta. Tchau, gente!